Olá, turma! Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Engenharia Ambiental. Hoje estamos começando aí o módulo 3 de Engenharia Ambiental, que fala sobre o meio terra, né? Então a gente vai falar sobre o solo hoje. E, gente, para a gente começar, é bom a gente entender primeiro as características do solo, né? O solo vai ser um recurso básico que vai suportar aí toda a cobertura vegetal, sem a qual os seres vivos não poderiam existir, né? Tudo a gente coloca acima do solo, né? Então, os solos eles vão ser compostos por três coisas básicas. Primeiro, minerais inorgânicos. O que são isso? Areia, silt e argila, né? Os minerais inorgânicos vão proporcionar a estrutura desse solo. Segunda coisa, matéria orgânica, né? Além de minerais inorgânicos no solo, a gente vai ter matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai suprir de nutrientes esse nosso solo e vai conseguir reter a umidade dentro desse solo. Outros compostos são ar, água e nutrientes, né, que vão ser essenciais para todos os seres vivos que estão ali precisando desse solo. E quais são os fatores que afetam a formação do solo, né? A formação do solo vai ser afetada aí por uma série de fatores. Uma delas é o clima, né? Chuva e temperatura, isso tudo vai afetar a formação desse solo. Materiais de origem, não sei se vocês lembram, mas a gente falou muito sobre isso nos elementos de geologia, né? Do perfil do solo, ele vai vir a partir da rocha matriz ou da rocha mãe, né? Então, isso que nos dá os materiais de origem. A partir dessa rocha mãe, a gente vai ter um perfil do solo que vai depender aí do intemperismo, né, que é causado nessa rocha, até a gente ter um perfil completo de solo. Então, óbvio que o material de origem, ou essa rocha mãe ou rocha matriz, vai afetar a formação desse nosso solo. A topografia, né, também vai afetar a formação do nosso solo. Biota, né, são os organismos vivos que estão no solo. A atividade biológica desses organismos e todas as reações necessárias para esses organismos vivos viverem ali nesse solo, né, vai afetar a formação dele. O tempo, né, da rocha matriz até um solo novo, então a formação do solo, dependendo do tempo, aí a gente vai ter uma formação de solo diferente. E a ação humana, né? A gente tem interferido muito no nosso meio ambiente e o solo não fica de fora, né? Então, a formação dos nossos solos vai ser afetada também por a ação humana. Então, lembrando lá do nosso perfil de solo, né, que começa lá na nossa rocha mãe, a gente vai ter, né, esses horizontes do solo. Então, o nosso solo vai ser formado aí por vários horizontes ou várias camadas, que vão ter diferentes composições, tanto biológicas, físicas e químicas, né? Começando aqui por a nossa primeira camada, né? Já aqui abaixo onde fica a vegetação, a gente vai chamar isso de horizonte O, né? Que é o horizonte mais superficial, que vai possuir muita matéria orgânica, restos de vegetais, animais, né? Porque é onde fica ali a vegetação, detritos vegetais, substâncias úmicas, né? Então, esse horizonte mais superficial, ele vai conter muita matéria orgânica, né? Já o horizonte A, que é o que fica logo abaixo do horizonte O, vai ser a camada mineral de solo, que vai ter também ainda um alto teor de matéria orgânica e de atividade biológica, porque a atividade biológica vai precisar dessa matéria orgânica, então onde tem muita matéria orgânica vai ter muita atividade biológica. E essa atividade biológica, ela vai deixar esse horizonte aí com uma camada escurecida, né? Ela vai ter uma coloração mais escura, que a gente vai chamar também de melanização, né?
E vão existir aí diferentes tipos de horizonte A em função da sua composição, né? Composição aí falando de areia, silt e argila, né? Mas aí a gente vai ter esse horizonte A aí um pouco mais escurinho. O mais escuro de todos é o O, né? Obviamente, com detritos vegetais, substâncias úmicas, e o A mais escuro, mas como vai diminuindo a matéria orgânica, vai diminuindo a atividade biológica, detritos vegetais, ele ainda é escuro, mas não tão escuro quanto o horizonte O. E aí nós vemos aqui o horizonte B, que fica logo abaixo do A, né? Esse horizonte B vai ser um horizonte de materiais alterados, já tem aí um baixo teor de matéria orgânica, né? Descendo aí nos horizontes, a gente vai perdendo essa matéria orgânica, né? Então, o que vai ter além de um baixo teor de matéria orgânica? Minerais inorgânicos, né? Então, vai ser rico em areia, silt e argila, que são os minerais inorgânicos. Descendo um pouco mais, a gente vai ter o horizonte C, que aí é matéria mineral não consolidada com pouca ação biológica, porque a gente já vai ter, né, uma matéria mineral aqui com pouquíssima matéria orgânica e pouca ação biológica, porque a gente não tem o necessário para a atividade biológica, né? Então vai ter bem pouquinha ação biológica, a não ser bactérias e micro-organismos que utilizam minerais nas suas reações. E passando do horizonte C, a gente vai ter o horizonte R, que é a nossa rocha matriz ou rocha mãe, né, que é a matéria mineral consolidada, que vai ser a nosso material de origem, né, que é a rocha mãe ali. Então esse aí a gente tem esse perfil do solo, né? Quanto mais vai subindo, vai criando mais matéria orgânica e mais atividade biológica. Então, como propriedades do solo, nós vamos ter várias, né? Uma delas é a cor, né? E a gente falou aqui nos horizontes do solo sobre essa coloração, né? A gente vê que ela vai clareando conforme ela vai descendo e se aproximando a rocha-mãe. Então, a cor, como ela é de fácil identificação, né? Ela vai possibilitar aí fazer algumas estimativas ou inferências a respeito do conteúdo de matéria orgânica, né? Lembrando, quanto mais vai descendo, menos matéria orgânica tem. Então, além do conteúdo de matéria orgânica, dá para ver tipos de óxidos de ferro, processo de formação, entre outros. Então, existe aí esse padrão de identificação da cor do solo, que chama essa carta de cores de Munsell, né? Que é essa figura aqui que eu estou mostrando aqui do lado. Então, você tem aí as cores e você pega a sua amostra de solo e tenta comparar com a cor nessa carta de cores, né? E aí se considera aí as variações de cor em escala de 3 componentes, que é matiz, valor e croma, né? Então você tenta comparar aqui e consegue fazer uma inferência do conteúdo de matéria orgânica, óxido de ferro que tem nessa sua amostra de solo, só a partir da cor. Outra propriedade do solo, textura, né? A textura vai ter aí uma grande influência no comportamento físico, hídrico e químico do solo, né? Então é muito importante fazer essa avaliação, principalmente para o uso e manejo dos solos quando a gente está utilizando ele para agricultura. E aí ela é expressa pela proporção dos componentes granulométricos, né, da fase do solo. Quais são esses componentes granulométricos? Areia, silt e argila, né? Toda a parte mineral desse solo, né, a gente vai conseguir achar as propriedades dele a partir da quantidade, né, de areia, silt e argila desse solo. Então, aqui no Brasil, a classificação do tamanho de partícula utiliza um padrão, né? Ou seja, existem umas peneiras, né, que se faz esse teste em laboratório,
quem tem mecânica dos solos, acho que só o pessoal da engenharia civil, que tem esse laboratório de mecânica dos solos, que faz esse ensaio granulométrico de solo. O que é isso? São umas peneiras, né, que tem... As peneiras são graduadas de acordo com os diâmetros das partículas, né? Então, se o diâmetro dessa partícula, o tamanho da partícula, for menor que 0,002 milímetros, a gente diz que isso é argila. Essa partícula bem pequenininha é argila. Se está entre 0,002 e 0,05 milímetros, vamos classificar essa partícula como silt, né? Areia fina fica a classificação de 0,05 a 0,2 milímetros e areia grossa 0,2 a 2 milímetros. Então, esse é o padrão de tamanho de partículas que a gente utiliza aqui no Brasil, que foi introduzido aí pela Embrapa lá em 1979, tá certo? Então, quando a gente fala da textura do solo, a gente vai ver pela proporção de areia, silt e argila que ela tem, né? Uma outra propriedade do solo que é muito, muito importante é a porosidade, né? O que é a porosidade? O espaço do solo, ele não é totalmente ocupado por sólidos, né? Ele vai ter uns vazios, né? E esses vazios, eles podem ser ocupados pela água ou pelo ar, né? E aí, essa definição como sendo a proporção entre o volume de poros e o volume total de um solo vai ser a nossa porosidade, né? Ela vai ser inversamente proporcional à densidade do solo e tem muita importância, principalmente para o crescimento de raízes e movimento de ar, água e solutos no solo, né? Então, a porosidade é que vai deixar aí acontecer esse movimento de ar, o crescimento de raízes, de absorção de água, etc., né? Onde não estão os sólidos, onde são esses vazios, né? A textura e a estrutura dos solos explicam em grande parte o tipo, o tamanho, a quantidade e a continuidade desses poros. Então, para visualizar, né, isso aqui é uma amostra de solo, e isso aqui é a partícula do solo. A gente tem aqui partícula do solo, outra partícula, outra partícula, outra partícula. Elas não encaixam direitinho uma na outra, por isso que a gente tem esses espaços, né, ou os poros, que é justamente onde vai ter água de capilaridade, a gente vai ter vapor de água e ar, né, a gente vai ter tanto ar quanto água nesses poros, né. Isso aí é que vai dar a nossa porosidade do nosso solo. Pelo fato do solo ser poroso, né, a gente consegue ter o nosso solo como um reservatório, né, como a gente viu lá no nosso meio água. A gente tem água tanto superficial como a gente tem água subterrânea, né? E a porosidade do solo é que faz possível o nosso solo virar um reservatório de água, né? Aqui nessa figura, cheia de informação, vamos quebrar ela aqui de pouquinho em pouquinho. A gente tem aqui nossa superfície do solo, né, com a nossa vegetação, e começamos aí com uma infiltração, né? Começa a chover. Desculpa, a gente começa com uma precipitação, começa a chover, e aí essa chuva vai infiltrar uma parte para dentro do solo, né? Uma parte ela infiltra, outra parte vai ser escoamento subsuperficial, né? Uma parte entra para recarregar o nosso aquífero, né? A nossa água subterrânea aqui. Lembrando lá, quando a gente fala de água subterrânea,
o nível, o aquífero, ele tem que estar aqui, geralmente numa camada acima de uma camada de solo hipermeável, que é onde a água para de filtrar e fica ali reservada, armazenada, né? Então essa água começa a infiltrar e fica recarregando esse aquífero aqui no solo, né? Então a gente tem um armazenamento de água e outro que vai ser um escoamento subsuperficial, ou seja, ele vai andar na horizontal em vez de andar na vertical, né? Que é uma água que a gente vai perder aí para escoamento subsuperficial. Então o nosso solo, ele vai funcionar como um reservatório por causa dessa porosidade dele, né? A gente vai conseguir infiltrar toda essa água, uma parte dessa água que foi precipitada, né? E armazenar ela aqui no aquífero. E aqui a gente tem alguns dados, por exemplo, né? Que 32% dessa água da chuva que precipitou, a gente consegue armazenar ela no nosso solo, né? Como se fosse um reservatório aqui. 67% a gente vai perder em evapotranspiração, né? Ela volta para a atmosfera. E 1% a gente vai perder aqui para escoamento subsuperficial, né? Menor que 1%. Então a gente consegue aí 32% dessa chuva que ela fica armazenada no solo, dependendo da porosidade do nosso solo. Compactação e diminuição da porosidade. Bom, é aí que a gente entra, né? Lembrando lá que a formação do solo vai ser afetada pela ação humana, né? E aí que começa. Quem é da área da engenharia civil também já viu isso em algum outro lugar, e o pessoal das outras engenharias talvez não, mas toda vez que se faz alguma obra, a primeira coisa que é feita é tratamento do solo, né? E uma delas é compactação de solo. Então, compactar o solo nada mais é do que reduzir os vazios, deixando o solo mais denso, né? Então, a gente pega todos aqueles poros, aqueles vazios, e a gente passa um equipamento por cima para deixar o solo bem compacto, né? Ele é um processo decorrente de manipulação intensiva, que o solo vai perder sua porosidade, né? E aí vai ter uma redução do volume do solo porque a gente está expulsando o ar, né, desses poros. E aí a gente, como eu falei para vocês, se faz muito essa compactação do solo em construções civis e de rodovias, mas ela é altamente prejudicial aos solos que estão destinados à atividade agrícola e de conservação ambiental. Por quê? A gente acabou de ver como a porosidade é importante no nosso solo. A gente perdeu a porosidade, a gente vai perder tudo que o solo tem devido à porosidade, né? E aí o que acontece? Se a porosidade é importante para a criação de raízes, né? Para águas subterrâneas, para a vegetação, a partir do momento que a gente compacta esse solo, a gente não deixa espaço para a criação de raízes, para movimento de ar, né, e para o crescimento dessa vegetação. Então, em questões agrícolas, né, quando a gente quer fazer o crescimento de vegetação, de jeito nenhum a gente pode compactar esse solo, né, porque a gente vai ter um problema sério, chamado problema de espelhamento de sulco, né? A gente tem aqui a nossa camada compactada, que não vai deixar a raiz da vegetação se manter nesse solo, né? E aqui, ó, a gente vai ter uma degradação física do solo. Então, a gente tem aqui o nosso solo nas condições originais, né? Que a gente tem água, tem as partículas, tem os poros para
passagem de ar, etc. Passagem de raízes. Quando ocorre a primeira faixa de compactação, né, a gente já começa a diminuir a porosidade e o fluxo de água. Vai aumentar a saturação aqui do solo. Na segunda passada de compactação, a gente já rearranjou todas as partículas e os poros, né? O que tinha um arranjo, uma estrutura de um solo, mudou completamente a estrutura desse solo, né? E na última passada de compactação, aqui que seria a nossa figura D, vai ter uma anisotropia por rearranjo total de poros e partículas, né? Então, toda a estrutura do solo foi mudada. O que saiu de A foi para D, né? A gente perdeu todos os poros, né? A compactação aí vai afetar a porosidade total, que vai ter um impacto negativo na difusão do oxigênio e no crescimento de raízes. Não tem espaço mais para vegetação nenhuma crescer, né? Quando a gente retira toda a porosidade do solo. Então, isso é feito geralmente para a construção de rodovias, mas em locais de conservação ambiental não se pode de jeito nenhum compactar o solo, porque a gente está perdendo toda a estrutura original desse solo e a vegetação toda que fica ali em cima dele, né, e precisa desse solo. E para atividade agrícola também você não vai conseguir crescer nada num solo compactado desse. E agora, professora, eu quero recuperar esse solo, né? Ele foi totalmente compactado, mas eu quero desfazer esse problema aí, né? Esse problema ambiental. Como que faz? Bom, a descompactação, que ela pode ser chamada também de aração, escarificação e gradagem, ela não só vai romper o solo, mas é como se ela fosse revolver a terra e transferir essas partes compactadas para camadas mais profundas, né? E deixar essas camadas mais superficiais como se desse uma arejada nesse solo, né? Então, utiliza-se algumas máquinas que são soleira, pé de arado, pé de grade, para o surgimento de camadas compactadas subsuperficiais, né? Como se a gente pegasse essa computação e empurrasse ela mais para baixo e o solo superficial ficasse com mais poros, né? Então, isso pode ser feito com essas máquinas, mas pode também ser feito de forma biológica, a escarificação biológica. Isso aí vai se basear no cultivo de espécies com um sistema radicular profundo, né, com raízes profundas. Por exemplo, o nabo forrageiro e o milheto, eles são usados para descompactar um solo, né? Então, isso não vai envolver qualquer distúrbio nesse solo, porque essa descompactação feita com máquinas, ela vai também mexer na estrutura do solo, né? Ela não vai fazer uma descompactação mais natural, ela vai fazer um processo de distúrbio do solo. Já a escarificação biológica, não. Ela vai utilizar as raízes das plantas em profundidade para poder proporcionar aí uma maior atividade microbiológica por causa das raízes e aí aumentar aí, o movimento de ar, o movimento de água, né, criando aí os poros, recriando os poros, né? E aí isso é feito com rotação de culturas e plantio direto e inserção de matéria orgânica, né, que é necessário aí para essa atividade biológica. Então aqui são as máquinas arados, os escarificadores e descompactadores com grade que são usados para fazer descompactação usando as máquinas, né? Como eu falei para vocês, esses 3 tipos de máquinas aqui. Bom, gente,
Esse vídeo vai ficar por aqui e a gente vai continuar no próximo. Até o próximo vídeo.